그리고 지는 같이 일어나서 피할 수도 없고 존나 이기적이고 못돼 처먹은 사람이라고. 그래서 나도 자꾸 다 저렇게 말하니까. Olá, aqui é o Lindy Ho. Durante a apuração do caso da Quinceron, o ponto mais difícil de aceitar foi justamente a ausência de questionamento sobre o chamado marido de Nova York. Mesmo aqueles que, em nome de restaurar a honra de Quinceron, direcionaram suas críticas ao Kim Soo-hyun, nenhum deles levantou qualquer suspeita sobre o marido. Por quê? Porque houve uma defesa ativa do Kim Se-hee em favor do tal marido de Nova York. 우리 시청자분들한테 좀 억울하신 부분이 있거나 뭐 좀 바라는 점 있으면 말씀 부탁드리겠습니다. 사실 저는 일반인이잖아요. 네. 이런 여론몰이를 처음 당해보거든요. 네. 이제 막 누군가 뭔가 비디오를 하나 올리면은 막 알지도 못하는 사람들이 달라붙어가지고 이런저런 이야기를 퍼뜨리면서 그게 막 진실인 것 마냥 이야기가 퍼지잖아요. 저는 이제 불과 이거를 몇 주밖에 안 겪었는데도 이게 저는 물론이고 이제 저 주변 사람들까지 전국적으로 이게 너무 힘들더라고요. 네. O tema aqui não é a busca pela verdade, mas sim a tentativa de proteger entrevistas que favoreçam a sua narrativa, enquanto expõe e persegue aqueles que apresentam versões contrárias. Esse tem sido o padrão de atuação de Kim Se-hee até agora. Na verdade, desde o fim com o relacionamento de Kim So-hyun, os únicos ex-namorados que foram confirmados de forma clara na vida de Kim Se-ron são um atleta, um cantor, um colega de trabalho, um trainee de idol e o tal marido americano. Total de 5 pessoas. Ou seja, para Kim Se-ron, Kim So-hyun já era o ex do ex do ex do ex, um passado bem distante. O marido de Nova York era uma pessoa que estava com ela até 4 ou 5 dias antes de sua morte. Pior, foi ele quem a própria Kim Se-ron descreveu como alguém que causava sofrimento com obsessões, agressões verbais e até físicas. Não era alguém qualquer, certo? Ainda assim, todos ignoraram o marido de Nova York. Ou seja, para essas pessoas que afirmam agir em nome de Kim Se-ron, a verdade sobre por que ela morreu claramente não era importante. A verdade é que investigar as circunstâncias da morte de Kim Se-ron nunca foi um trabalho fácil. É profundamente triste e trágico que ela tenha encerrado a vida ainda tão jovem, no auge da juventude. Mas ao longo da apuração, nos deparamos com uma realidade difícil. Nem mesmo pessoas próximas tinham certeza se o que ela dizia era de fato verdade. Em especial, descobrimos que até ex-namorados que a própria dizia ter tido e que ela afirmava aos amigos como relacionamentos, muitas vezes negaram, ou os fatos mostravam algo bem diferente. Por respeito à sua memória, há verdades que precisam ser ditas, por mais duras que fossem. Ela tinha o direito de descansar em paz, e é justamente por isso que eu pergunto com sinceramente quem foi a pessoa que a abandonou e por quê. Com base em tudo que investigamos até fevereiro, a vida de Kim Se-ron pode ser dividida de forma geral em 2 grandes momentos. O primeiro, desde 2 anos de idade, ela se dedicou completamente à carreira artística, sem pausas, por praticamente toda a sua vida. Mas após o acidente envolvendo bebida alcoólica, menos de 1 ano depois, ela se viu forçada a trabalhar em empregos temporários. Carregando o peso de ser provedora da família ainda tão jovem e enfrentando uma solidão extrema no dia a dia, acabou tomando a decisão de se casar com um marido americano, alguém com quem até então ela não tinha um vínculo emocional profundo. Todos próximos a ela tentaram dissuadi-la desse casamento, e com razão. Ela era muito jovem e, do ponto de vista dos amigos, o tal marido americano não causava boa impressão, nem passava confiança. Mesmo assim, Kim Se-ron sonhava com uma nova vida, longe da realidade difícil que enfrentava na Coreia. Esse é o segundo ponto. O casamento, que era para ser uma fuga da dureza da vida na Coreia, acabou se transformando em um peso ainda maior e uma responsabilidade por causa do marido de Nova York. E através de registros e entrevistas foi possível confirmar que Kim Se-ron vinha recebendo tratamento psiquiátrico ao longo dos anos. Ainda assim, em momentos de estresse intenso, não eram raras as situações em que ela acometia automutilação. Segundo relatos, no dia seguinte, ela muitas vezes dizia: "Eu nem sei por que fiz isso, eu não lembro de nada." Isso indica que em diversas ocasiões seus atos foram impulsivos, em meio a crises emocionais graves.
No entanto, o modo como ela tirou a própria vida não seguiu esse padrão de automutilação. Ou seja, no último momento, ela tomou uma decisão final, usando um método totalmente diferente do que costumava acontecer nas crises anteriores. Apesar disso, Kwon Wan-chan, que se apresenta como diretor da Associação de Prevenção de Suicídio de Celebridades, chegou ao cúmulo de descrever o método usado por Kim Se-ron como uma forma prática de suicídio. Ainda declarou, sem nenhum cuidado, que ela sofria de delírios e perseguição em vida. 문지방에다가 목을 맸어요. 파닥 해갖고. 근데 제가 봤을 때는 세론 씨가 조금 불안정했어요. 조금 불안정해. 살짝 조금 유가족한테 죄송한. Descrever de forma tão explícita o método utilizado em um suicídio vai contra as diretrizes claras estabelecidas pelas autoridades de prevenção ao suicídio. O fato da chamada Associação de Prevenção de Suicídio de Celebridades sequer possui estrutura especializada ou reconhecimento oficial. Isso torna ainda mais evidente. É lamentável que alguém que desrespeita a memória de Kim Se-ron dessa forma, em seu próprio programa, se apresente como defensor de sua honra. Mais grave ainda é a emissora de televisão, que transmitiu as declarações unilaterais de Kwon Wan-chan, sem qualquer verificação ou crítica ao conteúdo, apenas por ele ostentar esse título. Para entender por que Kim Se-ron escolheu um método diferente do padrão de automutilação, consultamos especialistas em perfis criminais. E a resposta foi essa. A automutilação, como ela fazia, não é uma forma de encerrar a vida. Ela provavelmente sabia disso. O fato de ter mudado o método indica que, dessa vez, ela realmente havia decidido dar fim à própria vida. Essa fala indica que, no momento em que a falecida partiu, não se tratava mais de um impulso, mas sim de uma decisão firme e diferente das anteriores. Então, por que ela chegou a um estado de desespero tão profundo? Conseguimos com muita dificuldade obter um material que nos dá um vislumbre dessa situação. É uma gravação de uma ligação feita entre Kim Se-ron e uma pessoa próxima, apenas alguns dias antes dessa escolha final. Vamos ouvir agora diretamente a voz de Kim Se-ron. 세론 통화돼요? 아니야, 무슨 일 없고. 아니, 이게 남자친구가 갑자기 유튜브로 막 무당들이 신점 내 거 본 거, 그걸 보여주는 거, 내 신점 본 거, 그걸 보여주는데 다 내가 못했다 그러고, 그리고 내가 이미 죽어야 된다고 시간이 멈춰 있다고 그러고, 유튜브에 몰라. 그리고 이미 진코치로 다시 필 수도 없고, 존나 이기적이고 못돼 처먹은 사람이라고. 그래서 나도 자꾸 다 저렇게 말하니까. Resumindo o conteúdo da gravação, fica claro que Kim Se-ron enfrentava problemas sérios e conflitos sérios no relacionamento, casamento e com o marido americano. Isso também pode ser observado no conteúdo de um acordo em que ela firmou com o marido de Nova York. O documento incluía cláusulas como abrir o celular quando o outro quiser, proibido mencionar ex-namorados ou ex-namoradas, e até proibido gaslighting. Constava ainda que, em caso de violação, a multa seria de $1.000 por ocorrência. Nessa época, Kim Se-ron vivia com dificuldades financeiras, sem dinheiro nem para as despesas básicas, a ponto de conhecidos se perguntarem como ela conseguiu comprar uma passagem para os Estados Unidos. Nesse contexto, um acordo com a penalidade de $1.000 por infração era um peso imenso para ela. Além disso, o documento trazia expressões incomuns, até mesmo inapropriadas para um relacionamento conjugal saudável. Mesmo assim, o marido de Nova York apresentou esse acordo como se fosse uma evidência de um casamento normal e consensual. Na verdade, os conflitos entre Kim Se-ron e o marido de Nova York não se limitavam às discussões verbais. Durante as brigas, o celular dela foi quebrado 2 vezes e precisou ser substituído depois. Já de volta à Coreia, isso mostra o quão grave foram os desentendimentos.
Pessoas próximas também confirmam que o comportamento obsessivo e os conflitos com o marido eram intensos. A própria Quinceron chegou a enviar mensagens diretas e fotos ao ex-namorado relatando a situação, o que pode ter sido um último pedido de socorro. Mas o mais chocante foi a resposta do marido de Nova York diante das acusações de violência verbal e física. Ele disse: "Moro nos Estados Unidos, em um condomínio tranquilo com paredes finas. Se algo como uma agressão tivesse ocorrido, já teriam chamado a polícia. Fui criada em uma educação rígida desde pequeno aqui nos Estados Unidos." E continuou: "Moro em um apartamento nos Estados Unidos e Ceron sempre vinha me visitar. Se ela tivesse sido agredida, por que viria até aqui?" O mais surpreendente é que, em vez de dizer claramente nunca cometi agressão, ele respondeu apenas que foi educado rigorosamente nos Estados Unidos. Ligar a educação rígida à ausência de violência doméstica é fugir completamente do ponto central. Além disso, só o próprio marido de Nova York pode afirmar se o apartamento onde mora tem ou não um isolamento acústico precário ou se houve ou não alguma denúncia registrada. Ou seja, trata-se de uma alegação unilateral, sem qualquer possibilidade de verificação. Ainda assim, Quincerrido, grosseiro, não checou nenhuma dessas declarações do marido. Pelo contrário, desviou completamente o foco, perguntando coisas como: "Tem algo que gostaria de dizer sobre as acusações?" Ou "Você chegou a conversar com a Quinceron sobre o Kim So-hyun?", tentando deslocar a atenção das pessoas para outras coisas. A verdade é que por trás da decisão de Quinceron de ir para os Estados Unidos havia uma realidade sombria na Coreia. Ela não via outra saída, a não ser suportar tudo em silêncio para tentar começar uma nova vida. Em outras palavras, ela não tinha alternativa. Foi nesse momento que aconteceu mais um episódio que deixou Quinceron em um extremo sofrimento, justamente aquele citado na gravação anterior. Mesmo em meio a conflitos intensos, ela aparentemente se esforçava para manter uma convivência minimamente pacífica com o marido de Nova York. No entanto, havia conflitos gerados por diferença de personalidade e tudo indica que ocorria episódios de gaslight. Esses conflitos ficam evidentes em meio ao link do YouTube enviado por ele a Quinceron. Mas o que havia nesse link que deixou ela tão abalada? O conteúdo era composto por vídeos de youtubers espiritualistas, xamãs, que faziam supostas previsões e comentários sobre sua vida. Ao assistir os vídeos, Quinceron mencionou os nomes dos xamãs e canais gritando, em desespero, porque essas pessoas que nem me conhecem estão falando tantas coisas sobre mim. Em meio ao choro, ela chegou a perguntar a uma amiga: "Será que sou mesmo essa mulher horrível, como eles dizem?" Quinceron chegou a decidir que tomaria medidas legais contra os YouTubes espiritualistas. Isso mostra o quanto ela foi profundamente ferida pelas declarações agressivas desses canais. Com base nesse processo todo, é possível identificar 2 motivos principais que a levaram ao desespero. Primeiro, a obsessão sufocante e o gaslight praticado pelo ex-marido de Nova York. Há indícios de que ele sequer acreditava quando ela dizia que havia bebido sozinha na Coreia, a ponto de exigir imagens de câmera de segurança. Mesmo sendo uma situação completamente fora do comum, que exigia solicitar os vídeos diretamente ao bar, Quinceron conseguiu o material e enviou ao marido. Isso revela o nível de submissão psicológica em que ela vivia. Além disso, o marido de Nova York continuava enviando vídeos e materiais que pareciam querer rotulá-la como uma mulher ruim, e diante disso, Quinceron manifestava uma dor profunda e crescente. Essas circunstâncias foram confirmadas por mensagens de Quinceron enviadas a um ex-namorado, que havia sido trainee de idol. O segundo motivo do desespero de Quinceron foram as declarações cruéis feitas pelos youtubers espiritualistas. Ela chegou a mencionar um por um o que cada um havia dito sobre ela, chorando enquanto relatava os ataques. Eu, pessoalmente, analisei os vídeos desses xamãs enviados pelo marido. Eles diziam coisas como: ela é uma attention checker, que vivia de mentiras, tem destino marcado por escândalos e fofocas, parece mentalmente instável, vive mudando de versão, tem espírito de prostituta de guerra, tem muitos segredos, é uma alma solitária, perde o controle quando bebe, é impulsiva e desequilibrada, não tem chance de retorno à carreira. O ano que vem será ainda pior do que este. Essas falas são cruéis demais, até para um terceiro que assiste de fora.
Esses youtubers xamãs difamaram Quinceron repetidamente todos os anos, sempre que algo acontecia na vida dela. O problema é que, antes do marido de Nova York enviar aqueles links, Quinceron nem conhecia esse conteúdo. O ponto central foi o próprio marido de Nova York quem escolheu e enviou diretamente os vídeos desses youtubers que, baseando-se em crenças pseudocientíficas, diziam coisas que ela nunca mais ia se reerguer ou que a vida dela tinha acabado. Quinceron estava tão psicologicamente dominada que chegou a obter por conta própria imagens de câmera de segurança de um bar na Coreia apenas para provar ao marido que estava nos Estados Unidos que estava bebendo sozinha. É difícil até imaginar o que ela sentiu ao assistir um vídeo desses enviado por ele. Mas o mais devastador é que após tudo aquilo, Quinceron não questionou o porquê do marido ter enviado aquele conteúdo. Em vez disso, ela perguntou: será que eu sou mesmo uma pessoa tão ruim assim? Essa reação revela o quão fragilizada ela estava. E, de fato, há uma ligação direta entre o gaslight e as escolhas extremas, como o suicídio. Gaslight é uma forma de abuso psicológico em que o agressor distorce repetidamente a percepção da realidade da vítima, destruindo sua autoestima e levando a duvidar da própria sanidade. A exposição contínua ao gaslight intensifica sentimentos como perda de identidade, depressão, ansiedade e isolamento social. Esse processo leva, inevitavelmente, à perda de esperança. Há inclusive estudos que comprovam: pessoas submetidas ao gaslight têm maior probabilidade de desenvolver comportamentos autodestrutivos ou até chegar a decisões extremas, em comparação com a população geral. O abuso emocional contínuo pode provocar traumas comparáveis à síndrome de estresse pós-traumático, sendo reconhecido como um dos fatores de risco para o suicídio. Não suportando mais esses conflitos, Quinceron decidiu buscar a anulação do seu casamento com o marido americano. Isso confirma que a origem de sua dor e desespero estava em outro lugar. Os conflitos severos e o gaslight por parte do marido de Nova York, somado às agressões verbais dos youtubers espiritualistas, foram sem dúvida os gatilhos para o seu colapso emocional. Mas a história não termina aí. Ainda havia uma última esperança para Quinceron. Ela havia decidido abrir um café no bairro Hapjeong-dong, em parceria com uma pessoa próxima. O projeto acabou não se concretizando por falta de novos investimentos. A falecida, já extremamente solitária, foi tomada por um desespero. O casamento com o marido de Nova York, no qual depositara seus sonhos, um futuro cor-de-rosa, terminou com apenas um mês. E a última esperança, o café que tentava abrir com a ajuda de uma pessoa próxima, também naufragou, mesmo após o pagamento do sinal do contrato. Diante de um cenário em que só restava desesperança, Quinceron decidiu encerrar sua própria vida, e dessa vez não foi como as tentativas anteriores. Foi o desfecho trágico de uma jornada solitária cheio de medo e de dor, uma escolha que comoveu todos que tomaram conhecimento dela. Apesar de todas as circunstâncias claras e documentadas, algumas pessoas públicas, lideradas por Kim Se-hee e Kwon Wan-chan, passaram a afirmar que o responsável pelo desespero de Quinceron teria sido o ex-namorado, Kim So-hyun. E o pior, inúmeros artigos foram publicados repetindo toda essa teoria, sem qualquer verificação dos fatos. Enquanto isso, esforços genuínos para esclarecer a verdade foram ignorados, até mesmo ridicularizados. Talvez tudo isso seja a prova mais clara de que, como nossa sociedade está de tantas formas doente. Não se trata de buscar a verdadeira causa da morte da falecida. Através das palavras do advogado Burgissó, entendemos qual era o verdadeiro posicionamento dessas pessoas diante dos fatos. A realidade cruel da vida e morte de Quinceron, uma realidade que muitos ignoram, e agora hipocritamente dizem querer restaurar sua honra, enquanto procuram uma nova vítima para culpar. Essa é a verdadeira essência da situação. A verdade pode ser lenta, mas ela sempre vem à tona, mesmo sendo uma verdade extremamente dolorosa. Obrigado.